Essa é a penúltima aula, semana que vem é a última. Provavelmente a gente vai dar continuidade, né, em outro livrinho também do pastor Josadak, porque são aulas gostosas de dar e gostosas de a gente escutar, né? Porque a gente não enjoa, assim, a gente vai conversando coisas do cotidiano, trazendo o que aconteceu lá atrás com o que aconteceu agora, né? Então é bem bacana. Então, a semana passada, o Leandro trabalhou com vocês sobre líderes que a igreja precisa, né? É uma das minhas aulas preferidas desse livrinho, né? Porque fala bem essa questão, não do chamado, mas assim, da gente ser servo, independente da nossa função dentro da igreja, né? Nós temos um coração de servo e cuidar, e, enfim. E a gente entende também que para isso a gente precisa estar ali conectado com Deus, né? Orando, buscando, para que Ele nos dê direção. E hoje a gente vai falar sobre a arte de cuidar das pessoas. Filhos, pode abaixar a TV um pouquinho para a mãe? Estou com uma parceira aqui na sala. É a arte de cuidar das pessoas. Então, dando sequência, né, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a gente tem estudado aqui na nossa escola dominical, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, que fala assim: exortemo-vos, pois, também, irmãos, a quem admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, olha o que ele fala assim, né? Que a gente precisa trazer para perto, vamos falar na nossa linguagem, né? Os insubmissos, né? Chamar atenção, consolar os desanimados e amparar os fracos. Nós precisamos cuidar das pessoas. Então, algumas pessoas vão estar desanimadas, outras fracas, outras não vão entender essa questão da submissão. Mas no 15 ele fecha para a gente ter muito cuidado. Para quê? Para não retribuir o mal com o mal. Mas que a gente sempre seja bondoso uns para com os outros e com todos. Por que Paulo fala isso aqui para nós, né? Porque muitas vezes, talvez, até inconscientemente, uma pessoa age com a gente de uma forma e a gente acaba até agindo com a pessoa da mesma forma. O conhecidíssimo revidar, que não é nem por mal. Algumas vezes também naquele dia você também não tá bem, você também não tá bom, porque a gente também tem um dia ruim, né? Eu penso que Jesus também tinha dia que não acordava muito bom, né? Que tinha dia que ele acordava com dor de cabeça, tinha dia que ele não aguentava mais. Se ele, e claro, né? Ele não era mulher, mas se fosse ele ia ter TPM, ia ter tudo as coisas que a mulher tem, mas tinha dia também que ele não estava muito bom com os amigos, tinha dia que José tinha discutido com Maria, ele tinha ficado chateado. Mas se a gente for olhar o ministério de Jesus, ele nunca exteriorizou as suas más emoções, né? Vamos se dizer assim. Né? A gente nunca viu isso. A gente nunca viu Jesus sendo grosso. A gente não tem nenhum relato que Jesus pagou mal com mal. Mesmo que tivesse dia que ele se sentisse fraco, que ele se sentisse desanimado, enfim. Então, olha só. É muito provável que as três classes denominadas como insubmissos, desanimados e fracos correspondam aos três tipos de pessoas problemáticas lá na comunidade tessalônica. O fato importante aqui é que a tarefa de cuidar desses três tipos de pessoas recai sobre toda a comunidade. Não é somente responsabilidade dos líderes. E aqui eu até vou grifar aqui no meu livrinho, porque isso é muito importante, porque tem algumas vezes que algumas pessoas, aí entra a questão da empatia, tudo, acho que vocês falaram um pouquinho semana passada, né? Ou retrasada, falaram, né, Leandro? Né? Então, assim, entra tudo isso em jogo quando você está cuidando de pessoas. Talvez eu possa ter maior vontade de cuidar de uma pessoa e vou cuidar daquela pessoa, mas ela se identifica com uma outra, né? Para caminhar junto. Eu vou deixar de cuidar? Não, não vou deixar de cuidar, mas eu também preciso respeitar que talvez ela vai evoluir num discipulado, num caminhar com uma outra pessoa, porque tem mais afinidade, né? Mais empatia, N coisas. Mas a obrigação de cuidar das pessoas problemáticas, como ele diz aqui, né? É de todos nós, igreja. Nós temos que um ajudar o outro, sempre caminhando um com o outro. Com a expressão exortamos vocês, irmãos, Paulo está convocando todos a exercerem a disciplina mútua do encorajamento, pois o verbo grego exortemo-nos
pode significar tanto encorajar como rogar ou implorar, que é o caso acima. Como lidar com os insubmissos? O insubmisso é um desordenado, indisciplinado, rebelde e ocioso. Pesado, né? Mas geralmente é assim. Porque aquele que é insubmisso, ele não tem ordem. Então, como que ele vai obedecer uma ordem se nem ele tem uma ordem? Ainda Né? bem que tem pouco, né? Hã? Ainda bem que tem pouco. Né? Geralmente é indisciplinado. Daí, como que ele vai receber uma disciplina se ele é indisciplinado? Rebelde e ocioso. E aqui é aquela história assim, ó, você tem que dar trabalho para quem te dá trabalho. Sabe o ditado popular cabeça vazia, oficina? É assim mesmo, né? É dessa forma. Porque o tempo que você tá ocioso, você começa a pensar coisas que você não tem que pensar, começa a agir do jeito que você não tem que agir, começa a falar e fazer aquilo que você não tem que fazer, né? Então, dá trabalho para quem te dá trabalho. É uma receitinha, assim, básica, que ajuda muito. Temos dito que a insubordinação é um estado. A pessoa não é insubordinada, ela está insubordinada. O fato é que o ser humano tem inclinação para a desordem, para a insubordinação. Isso porque a nossa estrutura humana é essencialmente pecaminosa. Acredito que a melhor forma de se diagnosticar essa tendência pecaminosa do ser humano é através da convivência dos relacionamentos pessoais, especialmente no contexto de um grupo pequeno ou de uma equipe. É neste ambiente que cedo ou tarde descobrimos quem é quem. Ou seja, quando a gente começa a conviver, a ter os relacionamentos, a gente começa a aprender como que cada um é. O seu temperamento, a sua forma de agir. Algumas pessoas são tarefa estruturada, algumas pessoas são tarefa desestruturadas, né? Lembra quem já fez o CDV? Tem pessoa que funciona super bem, mas você não dá uma planilha para ela estruturada, ela vai fazendo do jeito dela e sai. Agora, tem pessoa que é estruturada, se ela não tiver o caderninho anotado, não sai. E a gente precisa respeitar essas diferenças, né? Vejamos algumas características de uma pessoa insubmissa: fora de ordem ou desordenada, atitudes rebeldes, crítica, perturbadora, ociosidade, ou seja, preguiçosa. E eu acrescentaria mais uma que engloba todas essas aqui, né? Procrastinada, ou seja, sempre deixa tudo para os 45 do segundo tempo, né? Acho que vai dar tempo. É até dar uma zebra bem grande de uma coisa que ela precisa fazer, aí ela vai mudar, né? Porque nós algumas vezes, né, deixamos para depois o que a gente tem que fazer. E depois dá tempo, Deus vai abençoar para fazer, vai, mas ó, né? Você se vira, sendo que você podia ter feito de uma forma mais organizada, de uma forma melhor. Mas a gente é assim, quem nunca deixou alguma coisa para depois e teve que correr atrás do prejuízo? Eu lembro quando eu na escola, assim, acho que todo mundo já passou por essa fase aí. Os professores davam aqueles livros chatos para ler, lembra? Dom Casmurro, do Machado de Assis. Aqueles livros que dava nas aulas de redação, grosso, assim. Eu lembro que eu tinha pânico, pavor. Aí eu nunca queria ler. Minha mãe mandava eu ler, eu nunca queria ler. Eu sempre queria ler o resumo do livro. Ó, esperta, né? Eu queria ler o resumo para fazer a prova do livro. Minha mãe sempre. Aí, mas eu lia. Contrariada, porque eu não gostava, eu lia. E aí, um dia, o que eu fiz? Eu não obedeci a minha mãe. E não li. E tipo assim, a prova do livro era manhã cedo. Eu não tinha lido nenhuma página do livro. Nunca esqueço disso. Eu varei a madrugada para terminar de ler o livro e não li o livro. Não consegui terminar. O que aconteceu? Chegou lá, caiu só o que eu não tinha lido do livro. E daí? Né? Eu lembro que eu chorei, foi um fuá, era em grupo, daí eu fiz o que eu sabia, mas assim, né, eu tinha uns 10, 11 anos isso, mas é muito nítido isso, né? Eu fui rebelde numa coisa que eu tinha que fazer, porque o professor passa o livro no começo do semestre. Eu não gostava, mas eu tinha que fazer, né? Era um protocolo da minha escola. Não li, paguei o preço, né? Fui super mal, passei, mas tive que fazer recuperação, tive que ler o livro inteiro para fazer a outra prova, né? Porque o meu era em grupo, mas também tinha parte individual. E nessa parte eu me lasquei porque eu não li.
Então, a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe que as coisas têm que ser ordenadas, que nós não podemos ser rebeldes, né? Não podemos ser preguiçosos, mas em muitas vezes, em algumas situações, a gente é tudo isso junto. É um tremendo desafio cuidar, orientar, proteger e alimentar pessoas assim. Especialmente porque a primeira medida é a advertência. Como advertir ou confrontar o submisso? Primeiro, temos que confrontar as atitudes, não a pessoa. Então, veja bem. Sabe aquela história? Que Jesus abomina o pecado, mas ama o pecador? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está cuidando de uma pessoa, porque, olha, até grifei aqui, nós precisamos confrontar as atitudes e não a pessoa. É aquilo que ela está fazendo de errado que precisa ser consertado. Há um outro detalhe: na hora do confronto, não podemos fraquejar em nossas convicções. Para aqueles que têm dificuldades em identificar o submisso, segue algumas dicas. Recusam reconhecer a autoridade espiritual estabelecida na igreja através da liderança. Em sua maneira de pensar, na sua mente, em sua maneira de agir, consciência estão totalmente corrompidos. Optam conscientemente por rejeitar a verdade e escolhem buscar seus interesses pessoais. Mantêm uma oposição direta aos princípios genuinamente cristãos. Procuram minar a semente dessa doutrina plantada nos sadios da fé e falam muito, mas não tem substância, né? Faladores frívolos. É aquilo que a gente... É uma frase que eu tenho falado muito, que o falar até o papagaio fala. Mas e a consistência daquilo que ele está falando? Então tem gente que fala, que vence a gente no cansaço, mas não tem uma essência aquilo que ele está falando, né? Não tem uma constância, né? Uma substância, não é uma coisa forte. Portanto, a insubmissão é um problema extremo que exige uma solução extrema. Confrontação. Em Tito 1, 10, 11, Paulo foi taxativo, que eles sejam silenciados. Outra versão diz, é preciso fazê-lo calar. Outra tradução diz ainda, aos quais convém tapar a boca. Tapar a boca significa amordaçar. Qualquer que seja a versão bíblica, essa se refere à mesma coisa, confrontar com dureza. A forma dura como se deve tratar com a pessoa insubmissa demonstra o quanto elas são perigosas, pois manipulam as mentes incautas. Seus interesses não são o bem-estar dos outros, mas os seus próprios. Né? Então, olha só, manipulam as mentes porque os seus interesses não são dos outros, mas os seus próprios. Então, eles manipulam as pessoas para tirar um proveito para eles. Não tá pensando se a pessoa vai se dar bem ou não. Ele se dando bem, tá tudo certo. Não interessa se passou por cima de princípios, se deixou de passar, enfim, do que aconteceu. Todavia, precisamos dar uma solução prática para os insubmissos, que é o admoestar, ou seja, confrontar com amor, mostrar o perigo e indicar o caminho certo. Jerusa, mas como que eu vou confrontar no amor? Existem várias formas, né, de você falar com uma pessoa. Você não precisa falar gritando, você não precisa falar esperneando, você não precisa ser grosseiro, você precisa confrontar, trazer aquela pessoa à realidade, mostrar para ela que está errado, mas no amor, porque o amor de Deus constrange. É no amor que muitas vezes a gente ganha as pessoas. Mostrar o perigo é chegar e falar assim, olha, esse caminho que você está indo, ou essa situação que você está fazendo, não vai te levar para um caminho de vida, e sim para um caminho de morte. Eu não posso pôr o revólver na sua cabeça e falar para você mudar, né? Mas eu posso te mostrar. A gente precisa trazer essas pessoas para a realidade. Gente, isso aqui dentro do Ministério Pastoral, eu já tive a oportunidade de participar de alguns aconselhamentos com o Daniel, onde é muito nítido isso. A pessoa insubmissa, ela só pensa nela, ela só quer o dela, e ela passa por cima de todos e de tudo para conseguir o que ela quer. E muitas vezes ali na tua frente ela vai concordar, ela vai falar que você tá certo, só que vai sair da conversa e vai fazer do jeitinho que ela quer, não do jeito que você orientou. Né? Mas também você não fique preocupado com isso, porque nós, como discipuladores, como liderança, como pessoas que caminham juntos, nós temos a obrigação de ensinar,
de mostrar, de indicar o caminho. E a escolha, infelizmente, é da pessoa, né? Ela precisa escolher ou não. Então, os insubmissos, né? A solução que nós temos é confrontá-los no amor, mostrar, né? Abrir os olhos para o perigo que ele está correndo de não andar pelo caminho correto, né? E indicar esse caminho. E como que a gente faz com os desanimados? O desanimado é alguém abatido, tacando e medroso. A ideia de cristãos desanimados choca com a imagem que nós mostramos para as pessoas com as quais convivemos. Esquecemos-nos de que somos criaturas humanas, com sentimentos e, portanto, vulneráveis à fragilidade, tanto física quanto emocionais. Observe algumas características de uma pessoa desanimada. Decepcionada diante dos infortúnios, triste por causa das perdas e tem um coração fraco. Gente, com essa pandemia, com tudo isso que a gente está passando, se nós que conhecemos ao Senhor, servimos ao Senhor, temos uma caminhada, muitos dias a gente está se sentindo assim desanimado. A gente fica triste com tudo que a gente vê, a gente parece que está enfraquecido. Imagina quem não conhece. Como que está o coração dessa pessoa? Né? A gente estava conversando esses dias, eu e o Daniel aqui em casa, sobre o nosso devocionalzinho de todas as manhãs, né? Daquele áudio. É curtinho, gostoso de escutar. E o Daniel falou assim, mas será que as pessoas estão sendo alcançadas? Será que está sendo bênção? E a gente começou a receber uns testemunhos, até a gente compartilhou, acho que o Leandro e com o André, isso já. Né? A minha prima, a família, passa para 3, 4 pessoas. Aí aquele pessoal que sempre tá com a gente aqui de São Paulo, da Meia Feira, o Gabi, passam para um grupo deles. E assim vai. E se quando falha um dia, eles vão mandando mensagem. Por que não veio? Aí, sabe? Então, assim, você vê que são pessoas que estão carentes do evangelho. Que aqueles 3 minutinhos que a gente compartilha toda manhã, né, estão fazendo diferença na vida dessas pessoas. Então, diante de tudo isso, tem muita gente que está desanimada. E qual é o nosso papel? Animar, né, essas pessoas. Então, talvez assim, um bom dia domingo, né? A gente fez almoço aqui em casa e eu senti no coração de interfonar ali pro meu porteiro, o seu Odir. Falei, seu Odir, tudo bem? O senhor gosta de tal comida? Ele falou assim, eu amo. Eu falei, então eu tô levando um prato aí pro senhor. Gente, a fisionomia dele de alegria, porque ele já não tá com a família, né? Tá trabalhando num dia de domingo, fica o dia inteiro de máscara ali dentro daquela cabine. É difícil. Então, assim, são pequenos gestos que a gente pode trazer um renovo, né, para as pessoas. E olha o que ele fala aqui. Temos que aceitar, antes de tudo, o fato de que somos frágeis, sujeitos a sermos quebrados como vaso de barro. Aconselhamos as pessoas que sejam fortes, animamos os desanimados e até suportamos o mau humor deles. Mas, às vezes, não sabemos lidar com as nossas próprias emoções. Então, entramos no vale sombrio do desespero e do desânimo. Precisamos entender também que o desânimo não é fruto de pecados cometidos. Estaria Jesus em pecado em seu flagelo emocional no Getsêmani? Jesus não tinha nenhum pecado. E lá, ele estava com seu coração aflito. Ele estava nervoso, ele estava desanimado, né? Então, ele não tinha nenhum pecado. Né? As pressões da vida, da família e das necessidades pessoais tiram de nós as forças, deixando-nos fadigados e desanimados. E qual é a solução para os desanimados? O texto bíblico diz que a solução é consolar. Inevitavelmente, existem inúmeras pessoas ao seu redor que necessitam de ânimo. Estão num estado de baixa estima, impotência, medo, ira, ressentimento, sentimento de culpa. São pessoas que estão vivendo na inércia, sem perspectiva de vida e incapazes de agir e de reagir. A única coisa que podem dizer é: dê-me ânimo. E eu vou mais além aqui. Né? Nós precisamos encorajar essas pessoas. Nós precisamos falar assim, ó, vai que o Senhor é contigo, vai que vai dar certo, vai que nós vamos te ajudar. Né? É necessário consolar, mas eu ainda colocaria aqui o encorajar. Né, para que ela tenha um ânimo, para que ela tenha um fôlego, para que ela não fique desanimada. Ninguém mais que o desanimado precisa de outras pessoas. É absolutamente possível tirar o desanimado do poço de desânimo com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus, pois nos fornece um tipo de ânimo que o mundo não tem. João 14,16 traz uma palavra grega, paracleto, que significa consolador, alguém chamado para ajudar o outro.
E eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. O Espírito Santo é o outro Consolador, exatamente como Jesus. Ele veio para suprir as mesmas necessidades que Jesus supria, para consolar como Jesus consolava, para advogar a causa dos necessitados como Jesus advogava. Portanto, o Espírito Santo é um agente necessário para encorajar o desanimado. É ele quem aplica a verdade objetiva das Escrituras Sagradas para gerar em nós esperança. Como encorajar alguém? Fortalecendo o coração, fale palavras suavizadoras, ressalte pontos positivos, traga à memória coisas boas, recobre a esperança perdida, ajude a recuperar os sonhos abandonados ou projetos falidos. Eu tenho um testemunho aqui muito curto. Quando nós morávamos em São Bernardo, na nossa rua tinha um salãozinho, sabe esse salão pequenininho de bairro, assim? Então todo mundo ali da rua do bairro ia no salão. E a Cleo, chamava Cleo. Ela cortava o cabelo do Daniel, dos meninos, e uma outra mocinha que fazia maquiagem, uma senhora, ela era de uma igreja, então ela sabia que a gente estudava no pastor, então eu chegava lá, a gente conversava e tal. E um dia o Daniel estava cortando o cabelo com a Cleo, ela estava atendendo uma outra mulher, e ela falou assim pro Daniel: pastor, isso aqui que é largar do marido. Puxa a orelha dela, parará, parará, parará. Aí ela achou que o Daniel ia exortar, né? No primeiro momento, o Daniel falou pra ela: você quer largar? Larga então. Larga, o que eu vou fazer? Você não quer largar? Então larga. Aí disse que a mulher assustou, né? Como que um pastor então tá mandando eu largar? Aí o Daniel falou assim: você não tem nada de bom com teu marido? Você não tem nenhum momento bom, momento com os teus filhos, momento assim, quando aconteceu tal coisa, quando isso, né? Por que eu tô falando isso? Que quando fala assim, recobre a esperança perdida, que a mulher não tinha, na cabeça dela não tinha mais esperança. E ela foi trazendo à memória essas situações, né? De alegria, dos momentos que foi felizes, e ela se emocionou daí e, se eu não me engano, o desfecho foi que ela iria conversar e que ia, né, voltar atrás do que ela tinha falado. Então, muitas vezes a gente está desanimado porque nós não temos palavras de encorajamento, nós não temos pessoas para caminhar com a gente. Como é gostoso você ser encorajado, né? Trazer as memórias das coisas boas, pensar positivo. É muito bom isso. E nós precisamos também fazer isso com as pessoas, né? Ajudar essas pessoas. Quantas pessoas têm sonhos abandonados, né? Tem os projetos abandonados, porque não é porque uma coisa não dá certo que as outras não vão dar. Eu brinco quando eu quero alguma coisa, né? Que eu sou chata, gente. Eu fico... Daniel que o diga. Né? Mas eu falo assim, o não eu já tenho. Eu já tenho não. Então eu vou atrás do sim. Né? O que tem para baixo do não? Não tem mais nada. Não é não, não tem. Então vamos lutar pelo sim. Porque pode ser que venha espera um pouquinho, amanhã, talvez mais tarde, já é melhor do que o não. Então a gente tem que estar sempre buscando isso. Né? Eu não sei vocês, se vocês têm sonhado, né? O que vocês têm desejado. Coloque isso diante de Deus. Né? Não deixe o inimigo frustrar isso, tirar esse sonho que vocês têm. Porque não só vocês, mas o Senhor tem sonho para cada um de vocês. Tem projetos para cada um de vocês. E muitas vezes, diante dessas circunstâncias, das situações que a gente passa no dia a dia, a gente vai deixando de sonhar, deixando de entregar isso para Deus, deixando de tentar conquistar isso. Né? Então, a gente não pode. A gente tem que permanecer firme, olhando para Cristo e seguir. Você conhece alguém que tem estado desanimado, sem esperança? Como você poderia animar essa pessoa nesta semana? Então fica aí, a tarefa da semana. Você conhece alguém que você precisa mandar uma mensagem, que você precisa encorajar, né? Que você precisa... Tenta descobrir a linguagem de amor dessa pessoa. Se for dar presente, compra nem que for uma Coca-Cola para a pessoa. Fala assim, não posso entrar para tomar com você, mas trouxe uma Coca para você tomar. Né? Um chocolatinho, um bombom, lança uma palavra de encorajamento, né? O toque físico a gente não pode agora dar abraço, mas junta lá o cotovelo, né? Que fica um desafio pra gente. Como que a gente pode encorajar alguém essa semana? Alguém que esteja sem esperança já. E lidar com os fracos. No dia 11 de setembro, deixou não só os Estados Unidos, mas o mundo todo com um profundo sentimento de vulnerabilidade e sem controle da situação.
Gente, não precisamos ir no 11 de setembro. Dia 24 de junho de 2020, o mundo está num processo total de vulnerabilidade e sem controle da situação, porque ninguém segura esse vírus. Nós não precisamos ir lá no atentado, nós estamos vivendo isso hoje, né? E a gente estava comentando um pouquinho quando antes do Du entrar e da Ana entrar com a Andréia, com o Leandro e com a Lu, né? A nuvem de gafanhoto que passou pela Argentina e agora vai chegar até o Brasil. Aí o vírus da Zika, que teve uma mutação que pode causar uma outra pandemia de novo. Enfim, nós que éramos fortes, né, nos sentimos fracos. E o inimigo, né, veio e agiu com tudo, no sentido assim, a gente está colocando o inimigo, mas naquele caso os Estados Unidos eram os terroristas e para nós é o vírus, né? Os Estados Unidos sempre se sentiu muito forte, muito imponente, né? Era aquele império. Só que naquele momento ali do atentado ele se sentiu fraco. Então os inimigos, diante daquela fraqueza deles, poderiam agir novamente sem aviso prévio. Estou convencido de que a realidade como essa acontece em nossa alma. Sentimos-nos bambos com o coração angustiado, sem saída, impotentes e fracos. Vejamos algumas características de uma pessoa fraca. Sem vigor ou força, fácil presa do inimigo e tentado à queda. Quando nós estamos fracos, quando nós não estamos buscando ao Senhor, essas três coisas acontecem na nossa vida. As pessoas fracas, sem forças, sem robustez, além de não terem força de vontade de serem vencidas pela vida, carregam um grande peso emocional e tristeza pessoal escondidos na alma. A saga dessa dor tem raiz no sentimento de fraqueza. Um objetivo fraco se quebra ou se rompe facilmente. Uma pessoa fraca é pouco ativa e pouco expressiva ou vigorosa. Normalmente, ela se sente pouco guarnecida. A melhor palavra para descrever o fraco é insuficiência. Você já se sentiu insuficiente? A ponto de não conseguir fazer o que você tinha que fazer? A ponto de você falar assim, não vai dar certo mesmo, então eu não vou fazer. Né? Ou seja, já que não deu certo mesmo, então eu vou pecar, vou fazer o que eu não fazia, porque não tá dando certo. Né? Jesus descreveu bem uma pessoa fraca em Mateus 12, 20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Você pode imaginar um caniço rachado? Aquilo que antes era uma cana firme e consistente, agora está dobrado e sem esperança, partido. Você pode pensar também num pavio fumegante de uma vela? Antes, o que estava bem aceso agora está fraco e desvanecendo. Qualquer movimento brusco ou um leve sopro de ar pode apagá-lo. Jesus diz que, embora o caniço seja rachado, não deverá ser, em hipótese alguma, esmagado, ou seja, tirado de cena. Ele diz também que, por menor que seja a fagulha do pavio que fumega, gente, como fazer tempo que eu não vi essa palavra fumega? Lá no Santo Antônio da Platina, no interior, falava assim, né? Será que está fumegando tal coisa? Está funcionando? Eles falavam fumegando, né? Ou seja, por mais pequeno que seja, não deve ser apagado, não deve ser destruído. O que Jesus está dizendo é que em relação às pessoas rachadas e fumegantes, ou seja, fracas, temos que demonstrar ternura, coração amável, misericórdia, pois esse tipo de pessoa está cheia de temores e desalentos. Portanto, estão precisando de amparo e não de crítica e condenação. Ou seja, uma pessoa fraca, muitas vezes ela já sabe que ela está errada, ela já sabe o que ela deve não fazer. Então, ela não precisa que nós nos levantemos como acusadores na vida dela. E sim, ela precisa que a gente se levante como um exército para acolher, né? Para amar, para cuidar. Não foi uma, nem duas, nem três batalhas da minha vida em particular que eu venci no amor e não na crítica e na condenação. É difícil, né? Você tem que ser persistente. Mas o amor, né? O amor de Jesus é o melhor remédio que uma pessoa fraca precisa. O enfraquecimento é um processo. Ninguém se torna fraco de repente. Pouco a pouco, pedaço a pedaço, o processo entra em ação. É uma pedra que cai, você a deixa cair. É uma tábua que se solta, você a deixa solta.
É uma coisinha aqui, outra coisinha aqui. E quando a gente vê, bum, né? Ah, é uma mentirinha ali, só vou mentir isso. Ah, é um pecadinho aqui. É aquilo ali. Quando você vê, foi embora, né? Cuidar dos fracos não é opcional, é um dos mandamentos recíprocos da Bíblia. Veja o que Gálatas 6:1 diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo, e olha o que ele diz aqui, como? Com mansidão. Ou seja, se alguém está em pecado, né? Você que conhece a palavra, você vai trazer o seu irmão de volta para Deus, mas é com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, né? O verbo restaurar no original grego é utilizado em outras passagens no sentido de imobilizar ossos, consertar redes, reunir frações rivais. Ou seja, a palavra restaurar, o verbo restaurar, cabe em todas as situações da nossa vida. Quem deve restaurar? Aquele que está numa situação melhor? Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Se você deseja se aprofundar neste assunto, leia cuidadosamente Romanos 14, fazendo anotações sobre como cuidar dos fracos. Então, mais uma tarefinha aí, gente. Vamos ler Romanos 14 essa semana? Vou anotar aqui, ó. Romanos 14. Portanto, a solução para o fraco é ampará-lo. O que significa amparar alguém? Carregar no colo, apoiá-lo ternamente, pôr os braços em volta, abraçar, não desprezar. Você conhece alguém que precisa de amparo? Como você pode ampará-lo essa semana? Tem uma música do Diante do Trono que chama... Gente, esqueci o nome da música. Nos Braços do Pai. Acho que é Nos Braços do Pai. Vou achar aqui. A música é muito... Não, acho que não é nos braços do pai, gente. Eu vou achar e mando no grupo depois. Não, Ana Laura, não é Os Olhos do Pai, filha. Essa é bonita também. Né? Mas é aquela onde... Não é aquela que a Ana Paula Valadão canta, é uma que o André Valadão canta naquele CD Nos Braços do Pai, né? A letra dela é bem isso, né? O pai tá falando assim, que tá esperando o momento de encontrar, né? Vem, quero te abraçar, filho meu, eu não desisti, né? Os meus braços estão estendidos para ti, independente, né? Vem para mim, invoca-me, né? E te responderei, serei achado de ti. Ele cita essa passagem, sabe? Eu vou te dar novas vestes, enfim. Então, assim, nós precisamos desse amparo, né? Que para cuidar dessas pessoas é colocá-las novamente no colo do pai. E não só elas, muitas vezes nós precisamos do colo do pai, do nosso paizinho. E não é vergonha nenhuma a gente falar assim, pai, eu preciso de colo, hoje eu tô fraca. Muitas vezes a gente guarda a nossa dor no bolso, ajuda uma pessoa, mas o nosso coração tá dilacerado. Né? Aí a gente sabe que quando só a gente é forte, quando não é sou forte, quando fraco eu sou forte, porque quem fortalece, quem que nos dá a força para cuidar das pessoas é Jesus. E quem fortalece nós é Ele também. Então não tenha vergonha. Ó, eu vou falar para vocês, ultimamente que eu tenho chorado, né? E assim, rasgado o coração diante de Deus, fala assim, Deus, olha, hoje eu não tô bem, não consigo, né? Que vontade assim de, ai, né, me pega no colo. Né? Igual aquela música fala, né? Quero olhar nos teus olhos, como criança, me gira assim no ar e me traz para perto de você. Assim como a gente pede isso para Jesus, tem muitas pessoas que esperam que nós façamos isso com elas. Então a gente precisa estar fortalecido no Senhor, a gente precisa estar juntinho do Pai, para que a gente possa mesmo ser um instrumento dele para ajudar essas pessoas que a gente viu hoje, para que a gente possa ajudar os fracos, para que a gente possa ajudar os desanimados e para que a gente possa ajudar os insubmissos, amém? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Acho que podemos abrir os microfones. Acho que o Leandro abre os... A Lu abriu. Estou abrindo aqui.
E só cada um aceitar aí, já ficam todos abertos aí. Amém, gente? Maravilha. Amém. Maravilha. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o nosso estudo de hoje? A Lu gosta de comentar. Oi, Edu. A Lu gosta de comentar. Olha lá, Lu, o Du pingou a bola para você. Ó, eu gosto do. Agora deixa eu aproveitar que ele falou e eu fico assim. Quando ele comenta lá no grupo da igreja, eu fico, meu Deus, ele consegue absorver tudo que é falado no estudo e de uma forma bem sucinta, prática e direta. Ele consegue, pô, eu fico, uau! O Du Eu faz fico admirada, viu, Du? Na mão é um caderninho. Eu anoto também, mas eu não tenho essa coisa assim. Eu acho muito legal. Consegue, tu vai chegar dali para melhor. É isso aí. Hoje, eu vou até comentar. É engraçado que quando você falou sobre acolher, eu sempre falo um pouquinho, né, nesse discipulado, que um tempo atrás, eu discipulei muitas mulheres, adolescentes, jovens, e assim, e é engraçado que quando você fala que às vezes a gente está dilacerado, mas tem que ser forte para acolher aqueles, eu vivi muitas vezes isso, né? Enfim, aí quando eu chegava nos pés do Senhor, ninguém me segurava mais, era só baba, choro, ranho, tudo junto, né? Enfim, e aí uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, né, aqui com o nosso discipulado e no grupo de mulheres de renovo que eu faço, essa coisa de acolher. Eu até anotei aqui, é um momento de acolhimento, acolher a pessoa na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. E como isso às vezes é difícil, né? E eu digo assim, tantas vezes eu falhei nisso, e, enfim, de acolher a pessoa naquele momento, mas isso é tão importante. E o bom é que o Senhor é bom e que nos ensina, né, cada dia ser melhor. Então, as experiências que eu tive, hoje eu paro e penso, eu falo, pera lá, eu não posso cometer esse erro de novo que eu cometi há um tempo atrás, né? Vai Então, amadurecendo, né, Lu? vai amadurecendo, vai amadurecendo. E às vezes, a duras custas, a gente amadurece, né? Sob pressão. Muito ranho. Mas nossa, esse discipulado tem sido muito bom. Cada vez eu aprendo mais, aí eu lembro de coisas de lá de trás, aí eu falo, nossa, né? E aí eu vou fazer essa comparação. Mas é bem interessante mesmo essa questão, ainda mais nesse tempo da gente trazer ânimo e esperança para as pessoas. E eu tenho vivido isso. Ontem mesmo uma pessoa comentou o meu status e ali eu fui conversando com ela e falando, ai, nossa, você isso, você aquilo, não sei o que, transmite paz. Eu falei, minha amiga, só em Cristo é que a gente pode ter essa convicção, só em Jesus é que eu encontro essa firmeza, só nele é que eu encontro esse amparo. Então, fora dele, eu vou ficar perdida também aí, nesse mar revolto que é o mundo, né? Então, é bem isso o nosso papel de trazer esperança, né, para as pessoas. Amém, Lu. Amém. E você falou uma coisa, né, que a gente tem essa consciência, né, que independente se a gente está fraco, desanimado, enfim, se a gente não colar com Jesus, não vai passar, vai piorar. Né? E o que acontece? O inimigo muitas vezes desmotiva as pessoas a caminharem com Jesus, porque ele fala assim, tá caminhando, olha o que tá acontecendo. Aí se a pessoa já tá meio balangando, não tem ninguém para pôr ela no prumo, né? Falar assim, não, permanece. É verdade. Né? Eu vivi isso essa semana com a minha pedagoga. Você falou, eu lembrei. Ela tinha falado para mim estar fazendo uma campanha na casa dela. Ela falou, Lu, pois você acredita que parece que as coisas começaram a dar tudo errado? Eu falei, não, pode parar. Isso é o inimigo tentando se levantar para paralisar a tua fé, mas continue crendo, porque a bênção está perto. E aí ela falou, é mesmo, né? Foi isso que eu pensei e tal. E tem sido tão legal, e ela contando no decorrer dos dias o que ela tem vivido em Deus. Então, é bem isso, essa troca de ânimo aí. A gente acaba sendo animado junto. Sim, é isso aí.
Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? Fala, Du! Obstáculo. Oi? Quanto mais perto, mais obstáculo. Só que quando a gente está fora da presença, a gente passa por esses obstáculos e não percebe. É porque daí é aquela história, né, Du? O inimigo dá, né? Ele vai dando linha, ele vai levando, ele vai pondo os banquetes, ele vai dando, né? E daí você vai passando, porque daí você tá cego, né? Você não tá na luz. Então você falou, você vai passando sem ver, vai passando, vai passando. Só que depois ele manda a faturinha dele. Aí vem caro, né? É alto. Daí é alto, mas é bem isso mesmo, Lu, que você falou, né? Mas, ai, gente, é muito bom. Para mim é muito, muito precioso esses tempos nossos. Eu estava um pouco sumida por causa das agendas aqui, das correrias, mas estamos aí com vocês, é muito bom e espero logo, logo poder estar perto, né? Quando a gente acha que vai abrir, fecha tudo de novo. E assim nós vamos. Mas louvado seja Deus, né? Que nos proporciona poder ter uma internet, ter um computador, né? Quantas pessoas, mesmo a gente estando aí já em 2020, né? Que muita gente achou que a gente não ia chegar até aqui, né? Quando lá atrás a gente falava, mas a gente ainda vê muitas pessoas que não têm esse acesso, que não conseguem. Então, mesmo com tudo isso, a gente precisa, mesmo não sendo do jeito que a gente quer o estudo, mas a gente tem que glorificar a Deus, a gente tem essa possibilidade de compartilhar a palavra dele, né? Mas amém? Pessoal, vamos estar orando para encerrar. Vou pedir para o Leandro estar em oração para nós. E que a gente possa mesmo estar orando, né, pelas nossas cidades. Eu estou vendo aí que na fazenda está falecendo bastante gente também, né? 1 ou 2 todo dia. Aqui em São José também todo dia falece um. Então a gente precisa mesmo pedir muita oração a Deus para que o Senhor esteja mesmo revestindo a nossa casa, a nossa família, nos livrando, mas temos que fazer a nossa parte. Fique em casa se possível, use máscara, passe álcool, troque a roupa, lave o cabelo. Faz tudo que tem que fazer, mas que a gente possa estar orando essa semana por todas essas questões e mais essa questão desses gafanhotos, né? Se eles atingirem o Paraná, eles vão atingir a região oeste, que é a região lá de Cascavel, Guaíra, aquele lado que é uma região agrícola, tem muita plantação lá. Cascavel tem o Porto Seco, né? Cascavel tem o Porto Seco, exatamente. Tem um Porto Seco em Cascavel. Então, assim, é uma região muito rica para o nosso estado, aquela região, né? Então, que a gente esteja orando para que... O Davi deu uma solução aqui em casa ontem. Ele falou assim, pai, pega todos os aviões, enche de inseticida e vão de encontro com esses gafanhotos e vão matando tudo eles. Ele ficou aqui com a gente. O Daniel falou, filho, se pudesse, né, se fosse, né, tão simples, vão de encontro, pai, vai matando e, né, mas infelizmente não dá. Porque até um simples bichinho daquele, né, se pega uma turbina, uma hélice, dependendo do jeito que pega, pode derrubar um avião enorme. Quantos casos a gente vê de pássaro que entra em... Então é muito complicado. É a batalha que nós vamos ter que vencer mesmo no jejum e na oração, pedindo para Deus nos guardar. Amém, Leandro? Você pode orar para nós, encerrando? Claro, queremos, claro. Amado Deus, querido Pai, queremos lhe agradecer, Senhor Jesus, por esse tempo tão especial, tão precioso, em que o Teu Espírito Santo conduziu o nosso coração, em que a Tua palavra, através do livro do pastor Josadak, ministrado pela Jerusa, vem e toca o nosso coração e nos ensina, Pai, nesse tempo tão importante de nós caminharmos olhando para o Senhor. Nós sermos aquelas pessoas em que o Teu Espírito Santo opera tocando nas demais pessoas, que possamos sempre ter uma palavra de esperança, que possamos sempre confrontar o insubmisso, que possamos sempre, Pai, ser aqueles que recebem em amor, que tenha sempre uma palavra de graça vinda do Senhor. Que a Tua graça e o Teu Espírito Santo mova as nossas vidas. E apresentamos diante do Senhor, Pai, tudo o que está acontecendo nesse tempo, no nosso estado, na nossa nação, nas nossas cidades. Pedimos a Tua graça, a Tua mão de poder e graça, Pai, guardando todas as casas, todas as famílias, livrando, Pai, dessa praga, dessa mortandade, Pai, que tem se espalhado.
no poder e autoridade do teu nome. Pedimos a tua proteção, Pai. Protege a Fazenda Rio Grande, protege São José dos Pinhais, a nossa cidade, protege o nosso estado, Pai, de tudo que está Amém, acontecendo. Senhor. Nos Sim, livra, Pai, de toda essa maldade. É a nossa oração, é o nosso agradecimento, é o nosso clamor diante do teu poderoso nome, Jesus. Te agradecemos em teu santo nome. Amém, amém e amém, Pai querido. gente, Deus abençoe. O resto de semana abençoado. Nos vemos domingo cedo na escola dominical e depois no culto. Tá bom, gente? Tchau para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau, tchau, Andréia. Tchau, tchau. Tchau, Du. Valeu, Du. Valeu, Tchau, Du. Tchau, pastor. Tchau, tchau. Fique na paz.